Olá, turma de História da África. Nossa segunda aula vídeo, será sobre a partilha da África. Bem, várias teorias, né, foram concretizadas pelo viés europeu sobre o que foi a partilha da África, né? Como é que se deu a partilha da África? Num contexto geral, né, você vai ter o final do século XIX para o século XX, onde na Europa está na terceira revolução industrial, né, e que essa revolução industrial produziu muitos produtos de bens de consumo, e aí há uma necessidade, né, de um escoamento dessa produção. Uma das próprias teorias, né, da partilha da África começa pelo o capitalismo monopolista. É monopolista por quê? Né? Porque no século XIX se vê que há uma necessidade de públicos consumidores, né, de nações consumidoras daquele produto da Europa, e não estava dando conta dentro da Europa devido a um alto índice de pobreza, principalmente da Inglaterra e da França, né? Havia ainda, como estava nessa estabilidade da indústria, então você vai ter muitos problemas sociais, e aí uma das resoluções que a Europa se vê para resolver essa questão é buscar novos mercados consumidores. Uma questão importante a se ver é que é diferente, né? O colonialismo da África vai ser diferente da colonização, né, da América, né, porque você já tem uma outra perspectiva, né, o processo civilizador já consolidado, né, e aí você, né, a Europa vai estar vendo outra forma de chegar, né, na África. E a África também, ela já tem o seu potencial de comércio, ela já tem o comércio, né, lembrando que, né, tem o tráfico, o comércio de escravos, que depois vai se escoando ao longo do século XIX, quando a Inglaterra começa a barrar, né, barrar o processo da escravidão, ser contra a escravidão. Então, os mercados da África também vão sofrer uma baixa. Então, vamos mostrar aqui pelo slide. Vamos ver aqui. Bom, temos a partilha da África, imperialismo europeu. E aí nós temos, né, 4 teorias: a teoria econômica, a teoria psicológica, a teoria diplomática e a teoria da dimensão africana. Essas teorias, ora sim, elas ficam convergentes, né? Então, elas, uma tenta negar a outra, né? E cada uma vai ter um viés eurocêntrico. Todas elas têm um viés eurocêntrico. Vamos lá. Primeiro, a teoria econômica. Nós temos, como eu já falei para vocês, né, o capitalismo monopolista. Monopolista, por quê? Porque ele dá um impulso de pilhagem, precisa de uma divulgação de produtos de consumo. Mas esse capitalismo monopolista, né, como eu coloquei para vocês, ele não vai chegar como os portugueses e os espanhóis chegaram na América. Né? É um outro viés, até porque a África ela já tem um comércio, a África já tem as suas nações, né, organizadas, né? Não é, a África não foi descoberta, né? A África ela vai ser, né, vamos dizer assim, invadida. Né? Pensar na América, a América foi descoberta, né, e invadida, né, com essa descoberta. Então, não se sabia da existência dos indígenas. Nos africanos, sim. Os africanos já estão presentes em toda a história da Europa também, da humanidade.
Então, nessa característica, esse capitalismo monopolista, né, ele vai adentrar, né, com a partilha da África, porque os países europeus querem resolver as suas questões, né, sociais, principalmente a França e a Inglaterra, onde há a industrialização crescente e alto índice de pobreza, baixa escolaridade, e com essa pilhagem, né, com essa divulgação de escoamento de produtos, é que ela vai conseguir, né, aplicar o bem-estar social. Então, a Europa vai ser beneficiada, né, com esse capitalismo monopolista. E aí nós temos as teorias psicológicas. Primeiro, o darwinismo social. Né? O que vai ser o darwinismo social? É a questão da seleção natural, onde a África vai aparecer como um povo assim, primitivo, selvagem, que na seleção natural, né, eles estão, né, abaixo dos europeus. E essa seleção natural vai, vamos dizer assim, vai constituir justamente essa vontade dos europeus e invadir a África. Né? E aí você vai ter o cristianismo evangélico, né, que ele é contra o darwinismo social, né, mas o cristianismo evangélico vai criar essa teoria de que a África precisa ser salva. Né? A África é um continente onde ela não é cristã, né? Ela também é muçulmana e também tem as religiões locais. Então, há uma necessidade de salvar a África, e aí essa necessidade de salvar a África leva, né, os países a adentrar a África. É outra questão, né, interessante, por quê? Porque justamente quando chega o cristianismo e o islamismo na região, no continente africano, eles vão quebrando as religiões monoteístas, né? E os próprios missionários vão favorecer a chegada, né, dos neocolonizadores, né, dos países europeus, né, para tomar posse, né, das terras africanas. Então, assim, esse cristianismo evangélico, né, mostra como derrubou o monoteísmo, aliás, o politeísmo das religiões africanas. Então, muitos africanos achavam que, né, essa chegada dos europeus, né, iriam salvá-los, né? Porque se eles se absolveram o cristianismo, né, em contrapartida, né, a religião politeísta, ela vai perdendo espaço, né, relacionada ao paganismo. Então, né, há uma grande questão, né, colocada nas fontes dos historiadores dessa parte onde uma parte da população africana vai achar que, né, o europeu está salvando-os, e que bom que eles estejam, né, lá na África. E a gente vai perceber isso, né, em filmes, né, e em histórias, né, onde parece que o europeu ou mesmo o americano, ele está salvando a África por conta de tudo e mais dessa questão, né, do cristianismo. E nós temos o ativismo social. O ativismo social é justamente, né, essa relação que os europeus vão ter com essa neocolonização. Né? Eles condenam a forma como os portugueses e os espanhóis invadiram a América, né, com com genocídios, né, chegando através das armas, né, chegando sem uma diplomacia e matando os povos. A intenção, né, da teoria psicológica do ativismo social é justamente a supremacia da raça branca, né, que você pega, né, as raças primitivas, raças inferiores, que vai serem
que vai ser subjugadas pelas raças brancas, pela raça protagonista, né, da humanidade. E aí você vai ter justamente essa relação entre a cultura letrada da Europa e a cultura oral africana, né? Como a história, né, surge pelo domínio da escrita, então todas, né, da Europa, então todas as sociedades que dominam a escrita têm história, né? As sociedades que são orais, elas parecem não ter história, porque se acreditava que a oralidade não tinha como se manter uma cultura sem ter a parte escrita, sem ter o registro, então ela só começa a ter história a partir da chegada da cultura letrada, da cultura escrita. Quem é que traz para a África essa cultura? É a Europa, assim também como na América. Então, você vai ter, né, essa questão da supremacia da raça branca muito forte. Né? Eu diria, né, que essas teorias, elas sozinhas, né, elas não vão dar conta de explicar a partilha, mas todas elas, né, têm um elemento que vai sim, né, constituir essa partilha da África. Porque para chegar na África, né, você vai, se é o neocolonialismo, né, os europeus não vão chegar com as armas, eles vão conquistando um grupo, o grupo que vai ficar no poder, né, que vai hostilizar o restante. Né? Então, você tem o grupo que acredita que o europeu, né, é melhor, e que a África, né, o seu país, vai ficar melhor sob o domínio dessa raça superior. Então, você vai ter, né, essas teorias psicológicas que também criam no conceito de África, né, até hoje, né, uma ideia, né, equivocada, um conceito equivocado em relação à África, principalmente sobre o ativismo social, né, da raça branca, né, que se coloca como soberana diante dos outros povos, e aí você vai ter os povos sujeitos. Quem são os povos sujeitos? São os de cultura oral, principalmente, que aí você vai ter os nativos, né, no caso da América, e os nativos da Oceania, e você vai ter os africanos. Então, assim, a cultura, né, oral, ela é silenciada, né, até vir a nova historiografia africana, que vai mostrar que sempre houve cultura, que a questão da oralidade, ela tem sim seus vestígios, né, e que a África tem sim, a África, a América, né, e a Oceania, vamos falar assim, todas elas têm sim sua cultura oral e têm a sua história. Não precisa dessa pré-história ou começar a história partindo, né, da chegada dos colonizadores. E aí nós vamos ter as teorias diplomáticas, né, que vai ter relacionada ao prestígio nacional, ao equilíbrio de força e à estratégia global. O prestígio nacional vem trazendo relações com a própria Europa. Né? Como eu já tinha falado para vocês, né, a Europa está passando, né, por um processo de industrialização de muitos produtos, mas, ao mesmo tempo, né, um índice de pobreza, né, um índice de analfabetismo muito alto, onde a população não tem como, né, consumir esses produtos nesse momento. Então, as sociedades, né, as nações vão pregar buscar esse prestígio nacional a partir buscando novos mercados na África, a questão do capitalismo monopolista. Né? Então, cada um vai pegar, né, o seu espaço, né, para daí
né, mostrar o seu prestígio nacional, né, colocando a soberania da raça branca, e também, né, buscando se fortalecer economicamente na própria Europa. E nós vamos ter também o equilíbrio de forças, né? A África, ela já tem um comércio, né? Ela já tem um comércio interno, que é o comércio agrícola de metais, e depois do sistema escravista, que vai extrapolar. Então, o comércio de escravos, né, teve o seu auge, mas no início do século XIX começa a cair, e aí a África também fica em baixa em termos de comércio e de prestígio, vamos dizer assim. Então, esse equilíbrio de forças, né, os historiadores, né, colocam que a África também ela vai querer, nesse momento, se levantar, né, e mostrar também o seu prestígio nacional. Então, você vai ter um momento onde as cidades, né, principalmente como o Congo, que já é uma democracia, né, vão querer se organizar, né, comercialmente, né, para se fortalecer. E aí o próprio, né, a própria Europa vê a África, né, como uma ameaça, e aí facilita ainda a escolha, né, de adentrar, de fato, na África. E vai ter também a estratégia global, né? A estratégia global é justamente que a África, com essa busca do equilíbrio do comércio, com o fortalecimento, né, das cidades, né, e né, da produção, né, fica uma estratégia global, né? Por quê? Porque a África parece que vai atrapalhar os planos da Europa, porque ela quer se levantar. Então, uma estratégia global é minar a África, é adentrar na África e fazer uma partilha e colocar, né, as forças dentro da África para impedir esse crescimento e, ao mesmo tempo, né, se fortalecer, né, enquanto nação dominante europeia. E nós temos, né, a teoria da dimensão africana. A teoria da dimensão africana parece a mais acertada porque coloca todas, né, todas as teorias, né, que é justamente o que a historiografia africana vai colocar. Primeiro, à medida que a Europa vai vendo, os europeus vão vendo a África como uma unidade só. A África é um continente, mas se percebe ela como uma unidade. Essa unidade a gente percebe até hoje, porque a gente pensa em África como um todo. Você não pensa África, Moçambique, Gana, Argélia, Namíbia, né? A gente vê, né, pensa a África ainda como uma unidade. E essa unidade foi um dos motivos, né, dessa dimensão africana, de mostrar assim, é uma coisa só, então podemos chegar lá. E a dimensão africana também coloca que os motivos de ordem econômica, porque a resistência africana precipitou a conquista militar efetiva, né? Como a África vai resistir, né, vai resistir de imediato a essa invasão, né, mesmo sendo uma invasão comercial, mesmo sendo uma invasão que tome, né, das questões, né, que gera os grandes problemas, né, em África, né? Então, essa dimensão africana com as outras teorias parece acertada, vamos dizer assim, né? Porque essas teorias, né, nunca discutem ordem econômica, porque a Europa conseguiu demarcar
território, a Europa conseguir se erguer economicamente, colocar o bem-estar social em prática, né, os índices de pobreza, os índices de analfabetismo, justamente com esse mercado monopolista, né, mercado monopolista das ações, né, com métodos, né, a pilhar aqui no África, os diamantes, né, de muito valor, e essas terras, né, as terras, né, o potencial de minério, muito falado, principalmente na África, você vai ver uma questão recorrente, ficou também baseada. Então, nós temos essas teorias que eu coloquei para vocês, são teorias, né, no olhar europeu. Mas não podemos, de fato, a ordem econômica foi o grande difusor, né, da